Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa boneca russa. Vocês me pediram muito lá no Instagram, né? Realmente ela ficou muito linda. Então, quer aprender? Vem comigo. Bom, para começar, eu já tenho aqui cortado o algodão cru, o tecido de malha de algodão. Essa aqui é uma malha de algodão, não é a malha cardada, tá? Ela é uma malha mais fininha, mas vocês podem usar cotton e malha cardada para fazer esse tipo de boneca. Então aqui eu fiz um sanduichinho colocando o algodão cru por fora, a malha por dentro, tá? O lado direito com o direito, né? E eu vou riscar o molde aqui no tecido de algodão, no algodão cru. Eu vou usar essa caneta aqui para mostrar para vocês, mas o ideal é usar a caneta fantasminha, aquela que apaga com o calor do ferro, né? Que depois vocês podem passar a chapinha ou o ferro ou o biquinho da cola quente para apagar o risco. Mas aqui também, de qualquer forma, não vai aparecer, né? Porque vai ficar para o lado de dentro esse risquinho, mas o ideal mesmo é uma caneta que dê para apagar. E aqui eu deixei esse espacinho aberto, né? Vocês viram ali. Eu vou alfinetar e eu vou costurar começando da abertura até a outra ponta. Eu já fiz isso também com os outros bracinhos, com o molde das perninhas, né? E do corpinho. A diferença é que no corpinho o algodão é duplo. Aqui, ó. A parte que vai ficar na frente do rostinho eu coloco 2 tecidos. E a parte de trás, um tecido só. Pra parte da frente, ela ficar com o rostinho bem coradinho, né? Bem bonitinho. Pra quando esticar, não ficar muito claro o rosto dela, entendeu? Não aparecer, né? A parte de dentro. Então, eu deixo 2 camadas do tecido de algodão. Aqui eu vou passar a costura reta em toda a volta, lembrando de dar o retrocesso no início e no fim da costura. E agora eu vou refilar essa costura, deixando mais ou menos meio centímetro só de margem. Aqui entre os dedinhos eu vou dar um piquezinho e nas partes arredondadas também, para facilitar na hora de desvirar. Se vocês preferirem, podem cortar com a tesoura de picotar, que já facilita bastante, né, na hora de desvirar a peça. Para desvirar, eu vou usar um canudinho. Esse aqui é aqueles canudos mesmo de copinho infantil. Tá vendo? Eu coloco ele por dentro e vou colocar a pontinha de um cabo de pincel e aí eu puxo assim, ó, facilita bastante na hora de desvirar peças pequenas. E essa é uma diquinha para quem não tem aqueles canudinhos, né, do desvira boneca. Então dá pra quebrar o galho. Porque às vezes a gente pensa que não dá pra fazer as coisas em casa, porque pensa, ah, mas eu não tenho esse material, ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho esse aparelhinho. Mas, gente, dá pra improvisar com o que tiver em casa. Não é desculpa. Eu gosto muito daquele ditado que diz, comece com o que você tem. É só usar a criatividade e improvisar. Bom, então agora eu vou colocar o enchimento. Eu enrolo essa pontinha na pinça para poder fazer a parte do dedinho. No início que eu mostrei a boneca, aquela outra eu fiz sem o dedinho, eu fiz com a mãozinha retinha. E agora eu tô fazendo essa com o dedinho, para vocês verem que dá para fazer dos dois jeitos e fica linda. Então vai do gosto de vocês.
E com a ajudinha do cabinho do pincel, vamos colocando o enchimento e apertando para ficar bem durinho o bracinho. E como eu sempre falo, não economize no enchimento, tá? A bonequinha tem que ficar bem cheinha, bem durinha, para ela poder ficar em pé, sentada. E nesse corpinho não vai palito, arame, nada. É só enchimento mesmo, tá? E vocês viram que ela fica em pé, fica sentadinha. Então, o segredo para ela ficar em pé é o enchimento. Deixar a perninha e os bracinhos bem durinhos. Dei uma aceleradinha, né, para o vídeo não ficar muito longo. E aqui, agora essas pontinhas que eu deixei, eu vou colocar para o lado de dentro. Vou dobrar e costurar o bracinho usando o ponto invisível. Olá galera, aqui é Lelo Gameplay e também canal Lelo Games. Deixe seu like aí galera, se inscreva, muito obrigado. Agora que eu já dobrei pro lado de dentro, olha, eu vou fazer o ponto invisível. Eu enfio a agulha aqui por dentro, né? E aí aqui na beiradinha eu vou dando os pontinhos. Um vai ficando um pouquinho na frente do outro, né? Porque quando a gente puxar, a costura fecha. E aí não dá pra ver. Eu estou costurando com a linha de pipa número 10. Agora eu puxo aqui de volta para o começo da costura e vou fazer um pontinho para arrematar. Aí eu passo por dentro do bracinho, puxo e corto a linha. Bom, então está pronto o bracinho. Essa partezinha da costura fica para trás, tá? Não fica aparecendo. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bracinho, eu vou fazer com as perninhas. Começo a costurar sempre da parte que vai ficar aberta até o outro lado. E agora vou cortar em volta.
Bom, então vocês viram que para fazer a perninha é o mesmo processo que eu usei para fazer o bracinho, né? Agora eu vou costurar embaixo. Bom, agora eu vou costurar o corpinho e eu vou começar pela parte de cima até ali embaixo, deixando, né, a parte de cima aberta e também a parte de baixo. Agora eu vou refilar a costura e cortar, né, dar o piquezinho nas partes arredondadas, igual eu fiz nos bracinhos e nas perninhas. E agora para desvirar, tem que prestar atenção para não desvirar o lado errado, tá? Tem que desvirar o lado que o tecido fica com o lado direito para fora, né? E com as duas partes. E agora eu vou colocar o isopor, a bolinha, né? Lembrando de olhar a parte mais lisinha da bolinha para ficar na parte da frente. Olha, vocês viram ali que ficou um pouquinho aparecendo, né? A caneta na lateral. Por isso que é bom colocar a caneta que apaga, para não ficar essa marquinha escura, né? Agora eu vou unir aqui, ó, costura com costura. Eu vou juntar e esticar e vou dar um pontinho aqui para prender o meinho. Agora eu vou cortar essa parte aqui que tá sobrando para facilitar na hora de fechar a cabecinha em cima e não ficar sobrando muito tecido. Aqui em cima até pode ficar enrugadinho, mas na parte da frente, até onde vai aparecer, né, pelo cabelinho e pela boina, tem que ficar bem retinho. Então aqui, ó, eu vou dobrar, né, e dar uns pontinhos. Aí eu vou puxando, ó, e esticando a malha e vou fechando a cabecinha. Na hora que for cortar, cuidado para não cortar muito, tá? Para não ficar faltando tecido em cima. E aqui, ó, o ideal é tentar puxar essas ruguinhas para a parte do lado, onde o cabelinho vai tampar, e não deixar na frente do rostinho, né? Na frente, o ideal é ficar bem lisinho. Mas nessa altura aqui que eu tô fazendo, já não vai aparecer, que o cabelinho vai cobrir. Essa parte aqui, se vocês quiserem ir colando também com cola quente, eu acredito que dá, né? Eu não tentei ainda com cola, eu preferi fazer costurando. Olha como ficou bem retinho, né, na frente. O importante é isso, ficar a frente bem retinha. Agora eu vou colocar o enchimento. Lembrando de, né, conferir se a parte da frente tá certinho, para não colocar o enchimento errado, né? A parte dupla é a parte que fica para frente. E agora eu vou colocar o enchimento até ficar bem redondinha, ela bem cheinha. Não precisa apertar muito o corpinho para não criar um pescoço, né? Não esticar ali e criar um pescoção. Porque essas bonequinhas, elas não tem, né? Pescoço assim, ó. A cabecinha já é coladinha no corpinho.
Agora eu vou fechar a parte de baixo do corpinho usando o ponto invisível também. Eu vou deixar mais ou menos 1 centímetro, né, de margem aqui da costura. E aí vou dando os pontinhos dos dois lados, vou ajeitando o tecido, né, pro lado de dentro. Vou puxando e empurrando a fibra também. Aqui eu tô dando mais uns pontinhos, que é pra ficar bem firme, bem fechadinha a parte de baixo. Se vocês quiserem fazer uns pontinhos menores, fica mais bonitinho o acabamento, tá? Eu tô fazendo os pontinhos assim mais larguinhos, mais na pressa, pro vídeo não ficar muito longo. Mas vocês podem, né, ir fazendo os pontinhos aí bem delicadinhos, com bastante calma. Mas essa parte também não vai aparecer, né? Porque a gente vai colocar a calcinha na bonequinha. Ah, e outra coisa, quando for costurar, escolhe uma agulha mais fina. Agora que eu percebi que ficou uns furinhos maiores, porque eu acho que eu usei a agulha número 16. Então o ideal para costurar a malha é a 11 ou aquela de ponto bola, né? Que não corta a malha. Bom, mas ficou assim o corpinho. Agora eu vou colocar a perninha. Aqui eu vou marcar 2 centímetros para poder dar uma alturinha ali na perninha, né? Então eu marco um pontinho de cada lado onde eu vou passar a linha. Faço a mesma coisa na outra perninha. E para as perninhas ficarem articuladas, eu vou colocar o botão, né? Mas antes eu vou dar um pontinho aqui de um lado para o outro para já deixar aquela parte da perninha afundada, né? Assim, a parte onde vai encaixar as perninhas já ficar um pouquinho afundadinha para encaixar certinho as perninhas. Então, olha, eu aperto um pouquinho e dou um nozinho. É só pra ela não ficar com aquele corpinho assim, com as perninhas muito abertas, né? Uma perna muito longe da outra. Assim elas ficam com a perninha mais juntinha e fica mais bonitinha. Aí. Que aí dá uma afinadinha embaixo. Quando eu for passar o molde pra apostila, eu já vou dar uma modificada nele e vou afinar um pouquinho mais a parte de baixo. Aí aqui, ó, eu enfio onde eu marquei, né, o pontinho, passo pelo botão. Esse aqui eu tô usando aquele botãozinho que ele tem uns 4 centímetros mais ou menos. Aí, ó. Aí eu entro lá onde eu já marquei, né, onde eu já furei. Espera aí que tá embolando aqui no botão. Mas é assim mesmo. Agora aqui eu entro na marcação do outro lado da perninha, coloco o outro botão e volto. Eu estou usando aquela agulha própria para boneca, mas dá para fazer com agulha normal, tá? Agulha de costura. Essa daí só facilita mais, né? Porque ela é bem grande. Olha lá, aí agora eu vou passar novamente. Eu gosto de passar 2 costuras para ficar bem firme e não ter perigo da perninha cair, né? Quando a criança for brincar. Tem gente que faz aquelas bonecas russas só para decoração, né? Que faz tudo colado, a roupa colada no corpo. E aí essas são ideais mesmo só para decorar. Não é muito legal para brincar. Mas essa que eu faço, como a cabecinha é de isopor, ou seja, é fácil de secar, né? Só o corpinho que é mais difícil de secar. Mas mesmo assim, dá pra lavar,
a bonequinha. E dá pra tirar as roupinhas pra lavar, que ajuda até a secar mais rápido, né, o corpinho. A única coisa que eu colo é o cabelo e a boina. A boina eu colo justamente para não ter perigo da criança ficar tirando e colocando e acabar arrancando os cabelinhos, né? Mas se for fazer o modelinho da boneca que cobre o cabelo, cobre a cabecinha todinha com o cabelinho, pode fazer sem a boina, pode fazer só com o cabelinho mesmo. Mas quando eu coloco com a boina e o cabelinho não é totalmente preenchido na cabecinha, aí eu coloco a boinazinha colada. Bom, agora aqui eu vou prender o bracinho. O bracinho é um pouquinho diferente. Vocês viram que eu dei um belisquinho ali, né? Entra num pontinho e sai do outro. Aí eu coloco na posição que eu quero que fique o bracinho. Gente, eu coloco tanta linha e depois eu fico aqui toda embolada, né? Olha lá, a linha engancha de um lado, engancha do outro. Mas eu gosto de colocar bastante, que já dá pra passar a costura dos dois lados. Aí, ó, diferente da perninha, a costura não sai do outro lado do braço, né? Que o bracinho fica mais à mostra, às vezes o vestidinho é sem manguinha. Aí eu não coloco o botão no bracinho, ó, coloco só assim. Tá vendo? E aí vou amarrar, vou passar novamente no mesmo lugar, costura para depois amarrar. Bom, e agora eu vou amarrar aqui, vou dar uns nozinhos. Eu gosto de dar 2 voltas no nó para ficar bem apertadinho. E aí eu empurro, né, para poder apertar ali a costurinha. Bom, então ficou pronto o corpinho. A segunda parte do vídeo eu vou mostrar para vocês o acabamento, né, colocando o cabelinho, a roupinha, fazendo os olhinhos, tá bom? Então já se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo, tá bom? Clica ali em gostei, no joinha e comenta o que vocês acharam e segue no Instagram, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!